Alguns transtornos, como o transtorno do espectro autista, eles acontecem por alterações que acontecem durante o processo de desenvolvimento do cérebro e de todo o sistema nervoso. Por isso, eles são chamados de transtornos do neurodesenvolvimento. Mas você sabe como acontece esse processo de neurodesenvolvimento? E você sabia que o cérebro só está pronto por volta de 25 anos? Se quiser saber a resposta de todas essas perguntas, é só assistir esse vídeo até o final. O meu nome é Rafaela Rocha, eu sou professora e mestre em neurociências e hoje a gente vai falar de neurulação. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês todas as etapas do processo de formação do sistema nervoso e muitas curiosidades durante esse processo. Durante o processo embrionário, o embrião ele passa por várias etapas até formar o bebê. E tudo isso começa com a fecundação, que nada mais é que o encontro do ovócito da mãe com o espermatozoide do pai. Juntos, eles formam uma única célula que a gente chama de célula-ovo ou zigoto, que é uma célula que agora tem 23 pares de cromossomos. 23 cromossomos da mãe e 23 cromossomos do pai. E todas as células que têm 23 pares de cromossomos nós chamamos de células diploides. Por que eu estou falando isso? Porque esses genes, eles são responsáveis, em parte, pela formação desse novo ser. Por que em parte? Porque durante esse processo podem acontecer inúmeras mutações e resultar em transtornos, como, por exemplo, o transtorno do espectro autista. Então, como eu disse, tudo começa com a fecundação. Depois da fecundação, essa única célula formada, ela começa a se dividir inúmeras e inúmeras vezes. Esse processo de inúmeras divisões é o que a gente chama de clivagem, que é importante para que aquela célula prolifere. Nós somos seres formados por milhões de células e todas essas células que nós temos originaram daquela primeira célula formada com o ovócito da mãe e o espermatozoide do pai. Então a ideia é que essa primeira célula formada, ela comece a se dividir para se proliferar. E aí uma curiosidade interessante é que todas essas células que são originadas a partir da divisão dessa primeira célula são idênticas a essa primeira e são o que a gente chama de células totipotentes ou células tronco. O que quer dizer esse termo totipotente? Cada uma dessas células totipotentes, elas têm potencial para se tornar qualquer célula do nosso corpo. Então, se eu pegar uma daquelas células totipotente, ela pode se diferenciar numa célula do seu cérebro ou uma célula lá do mindinho do seu pé. Então, ela é totipotente, ou seja, ela tem potencial para se tornar qualquer célula do nosso corpo. Essas divisões, ou seja, essa etapa de clivagem, ela vai acontecer e vai formar um conjunto de células que a gente chama de mórula. Esse termo mórula vem de amora. Então, a mórula é esse conjunto maciço de células. A próxima etapa é que todas essas células que estão lá no meio, elas vão para a periferia. Então, as células dessa mórula, que é maciça no meio, elas vão para a periferia e vai formar uma estrutura mais ou menos assim, que é o que a gente chama de blástula. Então, na blástula, todas aquelas células da mórula foram para a periferia e formaram a blástula. E essa parte oca lá dentro é o que a gente chama de blastocele. Depois que a gente já tem essa blastocele, vão começar os processos de diferenciação. Como eu disse, essas células totipotentes, elas podem ser qualquer coisa, mas elas precisam começar a se especializar em células do cérebro, células do sistema digestivo, células da pele, e é isso que vai acontecer a partir de agora. A primeira diferenciação, ou seja, o primeiro tecido a ser formado é o tecido do nosso sistema digestivo. E o processo de formação desse sistema digestivo é o que a gente chama de gastrulação. Então, o que vai acontecer? Essas células da blástula, uma parte delas vai sofrer uma invaginação, como você está vendo aqui na imagem. E essas células que sofreram essa invaginação, ou seja, elas foram para dentro dessas células, né, desse conjunto de células, vão formar um novo tecido embrionário que a gente chama de endoderma. E essas células do endoderma é que vão dar origem às células do sistema digestivo. Ou seja, essas células que estão mais internas, elas é que vão dar origem ao nosso estômago, ao nosso intestino, ao nosso esôfago. Todas as células que formam os nossos órgãos do sistema digestivo são formados a partir desse conjunto de células que foi ali para dentro da blastocele. Se esse conjunto de células que foi ali para dentro, que sofreu essa invaginação,
é chamado de endoderma, porque está dentro. As células que ficaram de fora formam um outro folheto que é chamado de ectoderma. Então, para lembrar dos nomes, é só pensar no significado da palavra. Endo tá dentro, ecto tá de fora. Então, as células de fora formam o ectoderma e as células que estão de dentro formam o endoderma. As células do endoderma, elas sofrem uma subdivisão, vamos dizer assim, uma outra especialização, uma outra diferenciação, formando o terceiro folheto embrionário, que é chamado de mesoderma, porque ele está no meio. Então, a gente tem lá dentro o endoderma, que forma o sistema digestivo, lá fora o ectoderma, e no meio, o mesoderma. As células do ectoderma formam, por exemplo, a nossa pele. Então, de fora a gente tem a pele. Lá dentro a gente tem o sistema digestivo. E no meio nós temos os órgãos internos. Então, os nossos órgãos internos, eles são formados a partir desse mesoderma. Então, depois da gastrulação, nós temos a neurulação, que é a formação do sistema nervoso. Antes de explicar, eu queria que você comentasse aqui se você sabe a partir de qual tecido é formado o sistema nervoso. Endoderma, mesoderma ou ectoderma. Você pode dar uma pausa no vídeo e comentar, mas eu vou continuar explicando. E o sistema nervoso, ele é formado a partir do ectoderma, o mesmo folheto que dá origem às células da nossa pele, por exemplo. E a primeira etapa do processo de formação do sistema nervoso é muito interessante e ele quase nunca é falado, que é o processo de indução. O que é o processo de indução? Se a gente pegasse todas essas células do ectoderma, todas elas, sem interferência nenhuma, todas elas dariam origem às células do sistema nervoso. Mas aí a gente não teria pele. Então, o que acontece? Nós temos uma proteína que é chamada BMP, ou proteínas morfogenéticas ósseas, que bloqueiam a neurulação, ou seja, que fazem com que essas células não deem origem às células do sistema nervoso, mas sim deem origem às células da pele. Então, para formar células do tecido nervoso, essas proteínas precisam ser bloqueadas por uma outra proteína. Então, se eu pegasse todas as células do ectoderma, elas dariam origem às células do tecido nervoso. Aí vai uma proteína lá, que é a BMP, que inibe esse processo e faz com que elas deem origem às células da pele. Aí vem uma segunda proteína que inibe a BMP e fala, não, essas aqui vão ser células do tecido nervoso. Então, essa etapa de indução, ela converte células do ectoderma em células do neuroectoderma. Após essa indução, essas células começam a se proliferar, porque a gente precisa de muita célula para formar o nosso tecido nervoso. E aí, essas células que sofreram essa indução começam a se proliferar e a se espessar. Imagina que você tem um conjunto de células e a parte aqui de cima... Então, as células que sofreram indução, ou seja, as células da placa neural, elas começam a se dividir, a se proliferar, e essa placa ela vai engrossando. À medida que ela vai engrossando, ela vai pesando e ela vai caindo. À medida que ela vai caindo, ela forma essa goteira neural e essas duas extremidades se unem, então a gente dá origem ao tubo neural e às cristas neurais. Por que isso é tão importante? Porque o tubo neural, ele vai dar origem a todas as células do sistema nervoso central. Então, desse tubo neural, a gente vai ter o desenvolvimento do cérebro, do cerebelo, do tronco encefálico, da medula espinhal. E as células da crista formam o sistema nervoso periférico, ou seja, os nervos, os gânglios, as terminações nervosas, os receptores. Então, tudo isso é formado a partir dessas células. E vale lembrar que essa proliferação das células do tubo neural, por exemplo, ela não acontece de qualquer jeito, pelo contrário, ela é super organizada e vai formando camadas de células, sendo que as camadas mais internas, elas são formadas primeiro e depois as camadas mais externas. E como esse tubo neural ele não tem espaço, né, para essa proliferação de células, ele vai se contorcendo. E ao se contorcer, a gente forma vesículas e cada vesícula
ela vai dar origem a uma estrutura do sistema nervoso central, já que a gente está falando do tubo. E o interior do tubo é oco, e ele vai continuar oco até no cérebro adulto. E essa região que é oca forma os nossos ventrículos. Então, os nossos ventrículos, eles são ocos, só que eles são preenchidos por líquor. Depois da proliferação, essas células que agora são células do sistema nervoso, elas precisam migrar, ou seja, ela precisa ir para a posição final dela. E como que ela faz isso? O citoesqueleto das células, ou seja, aquelas proteínas que formam uma espécie de trilhos, vamos dizer assim, para que outras proteínas, enzimas, etc., possam se locomover dentro da célula, eles já estão ali formados e essas células elas vão usar esse citoesqueleto para se movimentar. É como se ela fosse arrastando nesses trilhos, né, nesse citoesqueleto, até chegar na posição final dela. E aí, se você é como eu, você deve estar se perguntando, tá, mas como que uma célula sai de um lugar para o outro e sabe que ali é onde ela tem que ficar? Tudo isso acontece por afinidade química. Então, a célula, ela vai tateando, vamos dizer assim, aquela região, e aí ela vai sendo atraída ou repelida por substâncias e proteínas que estão ali naquele ambiente. Então, dependendo do que tem em torno dela, ela vai ser mais atraída para um lado ou mais atraída para o outro, e aí ela sabe ali o lugar dela ficar por causa dessa atração química das substâncias que estão naquele meio. E quando ela chega na posição final, automaticamente ela se desliga desse citoesqueleto e aí ela fica ali, teoricamente, para sempre, né? E depois, então, de proliferar e migrar, essas células começam a se diferenciar. No processo de diferenciação, ela vai virar um neurônio, vai virar uma célula da glia. Então, no caso de um neurônio, por exemplo, primeiro vai crescer o corpo celular, aí formam-se os dendritos, nasce, vamos dizer assim, o axônio a partir do cone de crescimento. E esse axônio, ele começa a ser projetado e também, através desse tateamento do ambiente, ele vai em busca de alvos sinápticos. Então, ele começa a procurar no ambiente, através dessas pistas químicas, regiões, alvos que ele pode fazer conexões. E só depois dele encontrar essa região é que vai começar a produção de enzimas responsáveis pela produção dos neurotransmissores. E só depois disso, proteínas da membrana e sinais elétricos vão aparecer. E aí uma curiosidade muito legal sobre os neurônios. Nós temos neurônios que são motores e neurônios que são sensoriais. Os neurônios motores ou efetores, eles descem com informações para os órgãos-alvo para fazer, por exemplo, a contração muscular. Então, esses neurônios motores são diferentes dos neurônios sensoriais, que captam informações no meio e levam para o sistema nervoso central processar. Como que durante esse processo de desenvolvimento do cérebro acontece essa diferenciação de neurônio motor e de neurônio sensorial? Como que o neurônio sabe se ele vai ser um neurônio motor ou um neurônio sensorial? Na verdade, ele não sabe. Essa diferenciação ela acontece por causa da concentração de uma proteína que fica ali no ambiente que aquele neurônio está se desenvolvendo. Se a concentração dessa proteína for muito alta, ele se desenvolve, ele se diferencia num neurônio motor. Se essa concentração já é mais baixa, ele se torna, vamos dizer assim, um neurônio sensorial. E o nome dessa proteína que é a parte mais legal, que é Sonic Hedgehog. Essa proteína tem esse nome porque o pesquisador que descobriu a proteína tinha um filho ou uma filha, não me lembro, que gostava muito de jogar Sonic no videogame. Sim, então a proteína Sonic Hedgehog, que faz com que um neurônio se diferencie em neurônio motor ou neurônio sensorial, tem esse nome por causa do Sonic do videogame. Então, até agora, para formar o sistema nervoso, as células sofreram indução, depois elas se proliferaram, migraram e se diferenciaram, formaram, de fato, neurônios. O próximo passo é o crescimento do axônio e a sinaptogênese, que é crescer o axônio e conseguir fazer sinapse. Então, o axônio, ele cresce a partir do cone de crescimento,
E através de pistas químicas, ele encontra os seus alvos. Então, depois do axônio encontrar o seu alvo, o seu tecido-alvo, onde ele vai fazer sinapse, acontece uma arborização da região para aumentar ali a superfície de contato e o aparecimento dos botões sinápticos, para que essa comunicação seja estabelecida. E a última fase do desenvolvimento do sistema nervoso é a mielinização, ou seja, a produção de mielina em torno dos axônios. Esse processo de mielinização ele acontece no final da gravidez, mas ele vai acontecer nos próximos meses após o nascimento. Então, quando a gente nasce, essa dificuldade de se movimentar, né, também acontece por causa da falta da mielina. Esse processo de mielinização ele é muito importante para aumentar tanto a velocidade quanto a eficiência da condução do impulso nervoso. E as células que fazem essa mielinização, elas são diferentes no sistema nervoso central e no periférico. No central, quem faz são os oligodendrócitos, e no sistema nervoso periférico, quem faz são as células de Schwann. E no sistema nervoso central, essa mielinização ela acontece de regiões subcorticais em direção ao córtex. Então, ela começa no tronco, aí segue para as regiões do diencéfalo, tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo, sobe pela cápsula interna no corpo caloso e, por último, ela vai acontecer na substância branca dos hemisférios cerebrais. Então, como eu disse, a mielinização ela vai acontecer principalmente depois do nascimento, mas a maturação do sistema nervoso, principalmente dessa região mais anterior, que é o córtex pré-frontal, ela só vai terminar mais ou menos aos 25 anos de idade. E como essa região ela é responsável principalmente pelo controle do nosso comportamento, é por isso que durante a fase da adolescência são comuns atitudes mais impulsivas, porque é essa região que processa, por exemplo, a nossa capacidade de julgamento, de pensar no futuro, de planejamento. Então essa região ela só vai ser finalizada, vamos dizer assim, por volta dos 25 anos. Além de tudo isso, a gente tem uma outra etapa que acontece após o nascimento que é um pouco difícil de imaginar. Por quê? Depois de todo esse trabalho de indução, proliferação, migração, diferenciação, mielinização, sinaptogênese, tudo isso, o que vai acontecer? O sistema nervoso, ele vai eliminar células, eliminar neurônios, eliminar sinapses que devem ser eliminadas através de um processo chamado de apoptose. Apoptose significa morte programada. Então, algumas dessas células, elas vão sofrer uma morte programada. E um dos fatores que regula esse processo de apoptose é a concentração de fatores neurotróficos no tecido alvo, no órgão alvo. E um exemplo de fator neurotrófico é o NGF, que é o fator de crescimento neuronal. Então, basicamente, o que acontece é o órgão-alvo produz esse fator neurotrófico, através da terminação nervosa, o neurônio capta esse fator neurotrófico que vai parar lá no corpo celular, e lá no corpo celular, esse fator neurotrófico, ele vai atuar no DNA, inibindo a apoptose. Então, o neurônio que tinha NGF vindo do tecido-alvo fica vivo. O neurônio que não tinha fator neurotrófico produzido no órgão-alvo, ele não conseguiu captar esse fator neurotrófico, ele vai acabar morrendo. Ou seja, neurônios que não tinham estabelecido conexões eficientes com o tecido-alvo não vão ser capazes de captar esse fator neurotrófico e vão acabar morrendo. Mas isso é bom, porque ele não estava sendo efetivo na sua comunicação. Então, ele realmente precisava ser eliminado. Então, apesar de ser contraintuitivo, esse processo ele é muito importante para eliminar erros e manter apenas as conexões que são eficientes. Essa poda neural ela acontece principalmente em duas etapas da nossa vida, na infância, entre 1 e 3 anos, e na adolescência. Quando existem erros nessa poda neural na infância, esses erros estão relacionados, por exemplo, com sintomas do autismo. Já erros na poda neural que acontece durante a adolescência estão relacionados ao desenvolvimento da esquizofrenia. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, que tenha aprendido bastante. Se sim, curte e compartilha para ajudar no crescimento do canal e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!